Bom, pessoal, vamos retornar? Vamos lá? Bom, pessoal, então é o seguinte, ó, para concluir, então, o assunto, né, conversões de unidades, então, eu vou resolver aqui mais alguns exercícios com vocês, tá bom? Danilo me pergunta, né, se eu enviei os slides da primeira aula. A primeira aula que você se refere, Danilo, é a aula 1, é isso? Ou da aula de hoje? Você está dizendo, Danilo? Uhum. Não, ainda não, Danilo. Deixa no final. É, e até respondendo também uma pergunta aqui da Larissa, né, onde eu disponibilizo os slides. Pessoal, eu tô, os representantes das turmas, eles estão enviando as mensagens para mim, tá? E aí eu respondo com, é, e aí eu respondo com o arquivo, né, anexando aí o arquivo da aula, tá bom? Sim, Gilberto, vai ter prova sim, Gilberto, vai ter prova sim. Mariana, a próxima aula será no dia 15 de outubro, porém dia 15 é dia dos professores e não tem aula, realmente não haverá aula. Esse é um problema sério, hein? Uhum. Não, Jairo, não vai ter trabalho não, tá bom? Essa disciplina não tem trabalho. Uhum, tá? Só a nota da prova, é isso mesmo. De 0 a 10, tá bom, Jairo? A prova de 0 a 10, tá? Não tem nota de tarefa, trabalho, não, tá? É, é. Bom, a Mariana me pergunta aqui a respeito do dia 15 de outubro, né? Que é dia dos professores, marca como recesso, né? Mariana, assim, a minha intenção, tá, Mariana? Vamos ver como é que vai ficar, tá? Eu vou conversar primeiro com a coordenação, tá? Para ver como é que vai ficar esse dia 15, tá bom, Mariana? A priori, sim, Mariana, porque conforme está lá no caderno lá, né, de aulas, tá bom? Mas vamos, eu vou tentar mudar isso lá, tá bom? Uhum. Bom, pessoal, vamos lá então, vamos dar sequência? Pessoal, é o seguinte, então, nós vimos lá o exemplo 1, o exemplo 2, né, das transformações de unidades. Nós vamos agora dar sequência aqui nos exercícios, né, envolvendo as transformações de unidades, ok? Pessoal, então, o exercício proposto pede-se o seguinte, ó, demonstre a transformação das unidades relacionadas a seguir para as respectivas unidades citadas, tá? Então, pede-se ali, ó, de 2 polegadas, né? Esse in, pessoal, vem aqui da unidade de comprimento, né? Que é polegada, vem do inglês, né? Inch, né? Então, esse in aqui, pessoal, é de polegada, tá? Então, ele quer ali, ó, 2 polegadas, quantos centímetros, ok? A segunda, letra B, pede-se ali, ó, 1 metro quadrado, quantos centímetros ao quadrado? Tudo bem? A terceira, 1.450 litros, quantos metros cúbicos? Isso, Selena, em polegada. Exato, exato. Depois, 1,3 quilopascal, quantos quilograma força por metro quadrado, né? Então, nós vamos começar ali uma conversão da unidade de comprimento, que será de polegada para centímetro, depois área, que será de metro quadrado para centímetro ao quadrado, depois nós temos 2 conversões de unidades de volume, né?
A primeira é de litro para metro cúbico, depois uma transformação, que é de metro cúbico para decímetro cúbico. Depois, pessoal, nós temos aqui a transformação de uma unidade de pressão, que seria ali 1,3 quilopascal para quilograma-força por metro quadrado, né? São unidades aqui de pressão. Tá? E, por último, na letra F, a conversão da unidade de potência, né? Pede-se ali 1.500 watts para passar para Dina vezes centímetro por segundo, tá? Pessoal, aqui do lado, né, dessa tabela onde indica as conversões que nós precisamos fazer, temos uma tabela, está aqui em verde e branco, indicando aqui os fatores, tá, pessoal? Então, nós temos alguns dados que nós vamos precisar. Ó. O primeiro é o seguinte, ó, uma polegada ela equivale a 2,54 centímetros. Tá? Nós temos aí 1 metro igual a 100 centímetros, 1 metro igual a 10 decímetros, 1 metro cúbico equivale aí a 1.000 litros, 1 PA, que é Pascal, unidade de pressão no sistema internacional, né? 1 Pascal é o mesmo que 1 Newton por metro quadrado, tá? Temos a relação aqui da unidade de força, ó, 1 quilograma força equivale aí a 9,8065 newtons, tá? 1 watt, né, unidade de potência no SI, é o mesmo que 1 newton vezes metro por segundo. E um outro dado ali importante é que 1 newton equivale ali a 1 vezes 10 a quinta Dina. Tá? Então, pessoal, eu lembro que no primeiro horário houve uma pergunta, né, sobre essas relações, né, para se realizar a conversão. Pessoal, é o seguinte, ó, observem que esses fatores aqui, essas relações entre as unidades, elas são fornecidas, tá, pessoal? Não precisa ficar decorando igual essa tabelinha aqui. Nos arquivos que eu enviarei para vocês, eu vou enviar um arquivo que é uma tabela, né, de conversões, envolvendo lá não só força, massa, mas também relações entre unidades de pressão, tá bom? Para vocês. E, pessoal, lembrem, o Gabriel pediu, né? Deixa para treinarmos. Gabriel, esse aqui eu vou fazer junto com vocês, tá? Que é o primeiro exercício, mas junto com esse slide, junto com essa tabela, envolvendo lá alguns fatores de conversão, eu vou mandar também uma lista de exercícios para vocês treinarem, praticarem, tá bom? Lembrando, mais uma vez, pessoal, essa lista de exercícios não é obrigatória entrega, mas façam, tá? Para vocês treinarem e essas conversões de unidades, tá legal? Tudo bem? Olha como desafio mesmo aí para vocês, tá? Bom, vamos lá. Pessoal, então, vou começar aqui, ó. Pede-se ali, ó. Vamos lá. Pergunta, 2 polegadas, né? Quantos centímetros? Tá? Então, pessoal, esse in, ele vem do inglês, né? Que é inch, polegada, né? Traduzindo aí para o português, polegada, tá bom? Então, esse in vem uma abreviação aqui do termo em inglês, né? Quer dizer inch, né? Traduzindo aí, polegada. Tudo bem? Por isso esse in, ok? Bom, vamos lá. Pessoal, nós temos aí o fator de conversão. Nós vimos lá no slide anterior, né? Nós sabemos que 1 polegada equivale aqui a 2,54 centímetros. Tá ok? Tudo bem? Bom, pessoal, eu sei que vocês já estão fazendo aí de cabeça, né? Então vamos lá, ó. Então vamos lá. Ó, pessoal, 2 polegadas. Então nós temos, ó, que 2,54 centímetros, né? Na hora de montar aqui o fator de conversão, 2,54 centímetros estão para 1 polegada. Então, logo, pessoal, na hora que fizermos a multiplicação, o que vai acontecer aqui com a unidade polegada? Ó, olha lá a linha vermelha aparecendo aí, ó. Cortou, né? Aqui polegada a polegada. Então, ficará 2 vezes 2,54.
A unidade que sobrou ali, 5,08 centímetros, né? Então, portanto, 2 polegadas seriam equivalente a 5,08 centímetros. E isso, Jairo, 1 polegada é 2,54 centímetros ou 25,4 milímetros. Tudo bem? O João me pergunta, né, esse 2,54 ele vem de onde? João, é o seguinte, lembra que essas unidades de comprimento, né, baseadas em partes do corpo humano, lembram que isso já vem, né, desde a antiguidade, né, onde precisava-se ali fazer esse intercâmbio, né, esse escambo de mercadorias. Então, foi dali que veio a unidade de pé, polegada, né, jarda, tá? Então, o que acontece, João? Tinha-se ali um padrão de polegada, onde nós temos que, se nós pegarmos a relação, deixa eu pegar a relação exata, se eu não me engano, 1 polegada, ela era o equivalente, um pé, né? Era o equivalente a 12 polegadas, tá? Isso. Nós tínhamos, então, que um pé era o equivalente a 12 polegadas, tá? Então, o que se pegou? Daquela maneira que Dom Henrique I, né, ele definiu a unidade de comprimento pé, tá? Então, a polegada equivaleria aqui a 1/12, né, da unidade de comprimento pé, tá bom? Quando se faz essa transformação para o sistema internacional e aí para a unidade de comprimento padrão do SI, que é metro, então essa unidade polegada, né, ela seria aqui equivalente, né, a 0,0254 metros, tá bom? Uhum. Matheus, não, pode fazer direto. O Matheus me pergunta, né, se na prova eu devo descrever, né, o passo a passo da conversão ou posso colocar os valores diretamente. Pode ser direto, tá, Matheus? Não precisa ficar perdendo, assim, fazendo todos esses passos aqui, não, tá? É que aqui, Matheus, como é o primeiro exercício de conversão que eu estou fazendo com vocês, então eu vou mostrar todos os passos exatamente para fixar esse conceito, tá, da transformação, da conversão de unidades com vocês, da montagem de fator de conversão, tá bom? Mas no caso, vocês tendo já o fator de conversão e dando para fazer isso direto, fique à vontade, tá, Matheus? Tá bom? É que aqui eu estou mostrando, tá, todos os passos para vocês fixarem bem essa lógica, tá legal? Tudo bem? Ok? Pessoal, por nada, Matheus. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Aqui no item B é uma mudança de unidade diária. Nós precisamos modificar ali, ó. 1 metro ao quadrado. Quantos centímetros ao quadrado? Jairo, tenho sim, tá? Eu vou mandar para vocês junto com o slide, tá bom, Jairo? O Jairo me pergunta, né, se eu tenho tabela de conversões. Tem sim, Jairo. Eu vou mandar para vocês junto com os slides, tá? Bom, vamos lá. Por nada. Pessoal, 1 metro quadrado. Quantos centímetros ao quadrado, hein? E aí, pessoal? Pessoal, é o seguinte, ó. Conversão de unidade de área e unidade de volume, nós temos que tomar muito cuidado. Tudo bem? Muito cuidado. Pessoal, é o seguinte, e aí é um erro comum, hein? Tá aparecendo aqui, aí não, Iago. Pessoal, é um erro muito comum. Nós temos o seguinte, ó. Nós sabemos, né, que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, nós sabemos que o centímetro é um submúltiplo do metro, né? Então, 1 metro equivale a 100 centímetros. Legal?
Acontece o seguinte, pessoal, só que isso, essa, né, é uma mudança, é uma relação de uma unidade linear, uma unidade de comprimento. Agora, quando nós vamos mudar a unidade de área, lembrem que essa relação ela está elevada ao quadrado. Tudo bem? Então, o que, que acontece aqui, pessoal? Ah, vamos lá. Imaginem que nós tivéssemos um quadrado e, observando aqui o desenho, tivesse aqui na cota 1 metro. Como é que nós calcularíamos a área desse quadrado, pessoal? Lembrem o seguinte, a área de um quadrado é lado vezes lado, né? Então, seria o quê? 1 metro vezes 1 metro. Então, por isso, 1 metro ao quadrado, né? 1 metro vezes 1 metro, 1 metro ao quadrado. Tudo bem? Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que essa cota ela não tivesse em metro, ela tivesse em centímetro. Então, esse quadrado ele tem um lado igual a 1 metro. Tudo bem? Agora, se essa cota tivesse em centímetro, como é que estaria a cota? Estaria 100 centímetros, não é isso? 1 metro equivale a 100 centímetros. Calcula a área desse quadrado agora. Seria o quê? 100 vezes 100. Ou seja, 100 vezes 100, 10.000. Então, pessoal, muito cuidado. 1 metro ao quadrado não é o mesmo que 100 centímetros ao quadrado. 1 metro ao quadrado equivale a 10.000 centímetros ao quadrado. Ou seja, pessoal, quando nós vamos aqui, ó, calcular aqui a área, eu vou fazer 1 metro vezes 1 metro, seria o mesmo que se nós fizéssemos 100 centímetros vezes 100 centímetros. Ou seja, 1 metro ao quadrado é o mesmo que 10.000 centímetros ao quadrado. Tudo bem? Agora, se quiser usar a base 10, pode usar. 10.000 é o mesmo que 1 vezes 10 à quarta, né? Se nós olharmos, 10.000 tem quantos zeros aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Então, se quiser usar a base 10, 10.000 ou 1 vezes 10 à quarta centímetros ao quadrado, tá? Então, pessoal, muito cuidado quando vocês forem converter unidade de volume e unidade de área. Tudo bem? Ah, se eu fosse converter para centímetro ao cubo, 1 metro cúbico, quantos centímetros ao cubo? Então, eu teria que fazer, no caso do volume, seria o quê? 100 vezes 100 vezes 100. Daria lá 1 milhão de centímetros cúbicos, ou 1 vezes 10 a sexta centímetros cúbicos. Tudo bem? Então, pessoal, bastante cuidado. É comum fazer automático, né? Ah, 1 metro quadrado igual a 100 centímetros ao quadrado. Não é. Cuidado, que quando se fala 1 metro ao quadrado, na verdade, você fez 1 metro vezes 1 metro. Foi o mesmo que você pegar 1 metro e elevar ao quadrado. Se eu penso numa cota em centímetro, seria o mesmo que eu pegar 100 centímetros e elevar ao quadrado. Tá? Então, por isso que 1 metro quadrado é o mesmo que 10.000 centímetros ao quadrado, ou 1 vezes 10 à quarta centímetros ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Ok? Isso, Gabriel, é só elevar a potência, é isso aí. Ok? Tá? Pessoal, lembrem, tá? Vou repetir aqui, Marcos. Lembrem o seguinte, pessoal, sempre que vocês forem converter a unidade de volume ou a unidade de área, lembrem que essa relação, no caso da área, você pega aqui a relação linear que diz que 1 metro é igual a 100 centímetros, essa relação ela tem que ser elevada ao quadrado, no caso da área. Tá? No caso do volume, ela será elevada ao cubo. Tá? Então, quando eu pego aqui, pensa num quadrado, né? Você tem uma figura aqui, você tem um quadrado, ok? Ó,
vamos cotar esse quadrado. Aí eu cotei aqui o quadrado, eu estou falando que esse quadrado ele tem o lado igual a 1 metro. Como é que eu calculo a área do quadrado? A área do quadrado não é lado vezes lado? Então, eu teria o quê? Lado vezes lado, 1 metro vezes 1 metro. A área desse quadrado é igual a 1 metro ao quadrado. Tudo bem? Legal? Agora, pensa nesse mesmo quadrado. Só que, ao invés dele estar cotado, tá, em centímetro, em metro, a cota esteja em centímetro. Então, ao invés de você ler lá na cota 1 metro, você estaria lendo o quê? 100 centímetros. É o equivalente, né? 1 metro, 100 centímetros. Tudo bem? Então, o que que nós teríamos? Como que eu calcularia a área desse quadrado? Não é lado vezes lado? Então, seria 100 vezes 100. Né? A cota está em centímetro. 100 vezes 100 dá quanto? 10.000. Tá? Então, a área do quadrado seria 10.000 centímetros ao quadrado ou 1 metro ao quadrado. Tá? Porque 1 metro ao quadrado é o equivalente a 10.000 centímetros ao quadrado. Tudo bem? Ok? Agora, Cledson, 100 centímetros ao quadrado, daria quantos em metro ao quadrado? Cledson, usaria aqui essa relação, ó. Você sabe que 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros ao quadrado, perfeito? Então, o que que nós teríamos que fazer? Ó, nós teríamos que montar o fator de conversão, tudo bem? Então, no seu fator de conversão, você precisaria eliminar centímetro ao quadrado, tá? A pergunta do Cleidson foi o seguinte, ó, 100 centímetros ao quadrado daria quantos metros ao quadrado? Tá? Então, Cleidson, na hora que você montasse o fator de conversão, o que que você teria? 100 centímetros ao quadrado vezes, aí você teria 1 metro quadrado está para 10.000 centímetros ao quadrado, tá? Então, você teria lá que 100 centímetros ao quadrado daria aí 100 dividido por 10.000, né? 100 dividido por 10.000, corta aí 2 zeros, né? Então, daria 0,01 metros ao quadrado. Tudo bem? Tá ok? Tá? Então, os 100 centímetros ao quadrado, né? Seria aí, na conversão, né? 100 dividido aí pelos 10.000, né? Daria lá 100 dividido por 10.000. Oh, caramba, acho que eu fiz por 1.000, peraí. Tá? Vamos lá, 100 dividido por 10.000, é isso mesmo, estava certo, 0,01 metros ao quadrado, tá bom? Uhum. Legal? Ok? Legal. Tinha mais uma pergunta, acabou passando aqui, acabei perdendo uma... Peraí, pessoal, deixa eu rodar um pouquinho aqui a parte de... Peraí. Ah, tá. Se fosse 4 metros ao quadrado, como é que ficaria? Então, Marcos, mesma coisa, ó. Você vai usar a relação, né? Então, eu teria que... a razão, ela diz que 1 metro quadrado são 10.000 centímetros ao quadrado, né? Então, na hora que eu montasse a razão, eu teria 4 metros ao quadrado, né? Então, ele multiplicaria 10.000 centímetros ao quadrado estão para 1 metro quadrado, né? Então, no caso, daria aí 40.000 centímetros ao quadrado, tá bom, Marcos? Ok? Isso, Marcos, legal? 40.000 centímetros ao quadrado. Natan, não consegui fazer. Não dá, né, Natan? Nesse caso não dá. É que o Natan me pergunta, né? 10.000 quilômetros por hora para metros por segundo ao quadrado. Nesse caso não dá, Natan. Pelo seguinte, são duas grandezas físicas diferentes, tá? Quando você tem aqui quilômetro por hora, isso é velocidade, tá? Então você tem um valor de velocidade, 10.000 quilômetros por hora.
metro por segundo ao quadrado é a aceleração. Tá? Então, aí não dá mesmo, Natan, isso aí não dá certo, tá bom? Que aí são grandezas físicas diferentes, né? Para você fazer a conversão, você tem que, você converte igual aqui a área, né? Metro quadrado, centímetro quadrado, comprimento, polegada, centímetro. Aqui são unidades de volume, ó, litro, metro cúbico, decímetro cúbico. Agora, quando você converter uma unidade de velocidade para aceleração, aí não. Aí não dá, tá bom? Tá bom? Ok. Bom, eu precisaria ler o enunciado lá, Natan, para ver o que está pedindo exatamente, tá? Mas uma conversão pura e simples assim não é possível, tá bom? Precisa ver se tem mais alguma grandeza física envolvida, ok? Bom, vamos lá. Pessoal, vamos pensar aqui. Pede-se aqui, ó, 1.450 litros. Quantos metros cúbicos? Aqui são duas unidades de volume, né? Olha lá, pessoal, litro e metro cúbico. Ah, vamos lá, olha lá. Vamos lá. Pessoal, nós temos aqui uma relação que diz assim, ó, nós temos aqui o fator de conversão, não é isso? Ó? O fator de conversão, ele diz que 1 metro cúbico equivale aí a 1.000 litros, tudo bem? E, então, eu vou fazer o seguinte, ó. Puxa vida. Eu vou fazer o seguinte, ó. Na hora de transformar, o que que nós iremos utilizar? Ó, 1.450 litros, como nós queremos eliminar, né, a unidade de litro, então, o que que eu faço? Ó, o fator de conversão diz 1 metro cúbico está para 1.000 litros. Olha aí, pessoal, o que que acontece com a unidade de litros? Ó, corta, né? Olha lá. Ó. Então, o que que sobra? Ó, 1.450 vezes 1 é 1.450. No denominador sobrou o quê? 1.000. E a unidade? Ficou litro vezes metro cúbico sobre litro, sobrou como unidade metro cúbico. Ok? Ou seja, ó, 1.450 litros, 1,45 metros cúbicos. Tudo bem? Vem uma pergunta aqui, pessoal, sobre a transformação. Aqui, ó, deixa eu ver uma coisa. Eu achei interessante. Do Carlos. Uma pergunta: consegue transformar quilos para litros ou inverso? Então, Carlos, o que dá para fazer é o seguinte, Carlos. Nesse caso, você trabalhar com a propriedade, tá? Que aí é a densidade. Aí você consegue achar uma relação. Tá? Agora, simplesmente converter quilo para metro cúbico ou metro cúbico para quilograma, não dá. Tá? O que nós fazemos é usar uma propriedade, que no caso é a densidade. Né? Lembra que a densidade é a razão massa por volume. Então, por exemplo, eu estou trabalhando aqui com alumínio, por exemplo. Eu sei que o alumínio ele tem aqui uma densidade que é equivalente a 2.600 quilogramas por metro cúbico. Isso é uma propriedade do alumínio. Tá? Então, a densidade dele é 2.600 quilogramas por metro cúbico. Então, eu tendo aqui as dimensões do corpo, vamos supor que eu tivesse ali um cilindro de alumínio. Tendo as dimensões desse corpo, eu consigo calcular o volume. Tá? Então, se você sabe que em 1 metro cúbico de alumínio você contém uma massa de 2.600 quilogramas, aí você consegue usar. Vamos supor que o volume desse corpo aí deu 2 metros cúbicos. Então, você sabe que esse corpo, você terá lá, se são 2.600 quilogramas para cada metro cúbico, se eu tenho um corpo, ele tem um volume de 2 metros cúbicos, esse corpo de alumínio teria uma massa aí de 5.200 quilogramas, por exemplo. Tá? Agora, uma transformação direta, quilograma litro, quilograma metro cúbico, não. Você tem que recorrer aqui a uma propriedade, que no caso é a densidade. Tá bom?
Isso, José, essa é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Isso mesmo. 1.000 quilogramas. 1 quilograma para cada metro cúbico. Tá bom, José? Isso aí. Uhum. Fernando, nós já vamos chegar aí nesse do Pascal, mas entenda aí, Fernando, que Pascal é a unidade de pressão, tá? Esse K indica quilopascal. Seria o mesmo que quilômetro, quilograma, seria vezes 1.000, tá bom? Igual um quilopascal é o mesmo que 1.000 PA, que 1.000 Pascal, tá bom? Já vamos chegar aí, Fernando. Só fazer o D, eu acho que o item E você vai precisar disso, né? Tá bom? Uhum. Bom, vamos lá. Pessoal, nesse item D, pede-se ali 2,5 metros cúbicos, né? Quantos decímetros cúbicos? Nesse caso, pessoal, nós vamos construir aqui um fator de conversão, tá? Nós sabemos o seguinte, ó. 1 metro equivale a 10 decímetros. O decímetro é um submúltiplo do metro. Então, 1 metro equivale a 10 decímetros. Se nós pegarmos 1 metro cúbico, pessoal, então 1 metro elevado ao cubo seria o mesmo que 10 decímetros elevados ao cubo. Ou seja, ó, 1 metro cúbico seria aqui o equivalente a 1.000 decímetros cúbicos. Tudo bem? Ó? Então, se nós fizéssemos aqui, ó, 1 metro cúbico seria o equivalente a 1.000 decímetros cúbicos. Tudo bem? Ou seja, ó, como nós queremos converter 2,5 metros cúbicos, então nós vamos usar essa razão. Nós sabemos que 1 metro cúbico equivale a 1.000 decímetros cúbicos. Então, no fator de conversão, nós podemos dizer que 1.000 decímetros cúbicos estão para 1 metro cúbico. Olha lá, pessoal, ó, metro cúbico, tudo bem? Então, vai ficar aqui, ó, 2,5 vezes 1.000. Tá? 2,5 vezes 1.000 dividido por 1, né? Ou seja, ó, 2.500 decímetros cúbicos, tá? Então, portanto, ó, 2,5 metros cúbicos é o mesmo que 2.500 decímetros cúbicos. Tudo bem? Ah, Natan. Natan, é o seguinte, ó, nesse caso, só respondendo uma pergunta do Natan, nesse caso, Natan, você tem que usar a equação da cinemática, tá? Você vai ter que usar aí a equação de Torricelli, tá? Entenda que lá no Torricelli você tem que velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, né? Mais 2 vezes A vezes delta S. Ah, mas espera aí, deixa eu ver. Nesse caso, não. Nesse caso, ele já te deu o tempo, né? Se ele já te deu o tempo, Natan, então você trabalha com o movimento uniformemente variado, tá? A posição num determinado instante t é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, tá bom, Natan? Aí você vai ter que recorrer à equação da cinemática para resolver, tá? É, o único detalhe aí, Nathan, é que você precisa converter a velocidade aí, tá? De quilômetro por hora para metro por segundo e o tempo converter aí de minuto para segundo, tá bom? E aí aplicar na equação da cinemática, tá bom? Agora, direto para metro por segundo ao quadrado não dá, tá? Então, ó, converte a velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo, o tempo ali de minuto para segundo, e aí aplica a equação da cinemática, tá? S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, ok? Vamos lá, Wellington, vamos voltar para o nosso exercício aqui. O Wellington me disse, não entendi esse último. Então, Wellington, esse último é o seguinte, ó. Ele pede para converter aqui, ó. 2.000, ó, desculpa, 2,5 metros cúbicos, quantos decímetros cúbicos? Tá? Então, Wellington, a questão aqui foi a seguinte: o primeiro passo foi construir uma relação entre metro cúbico e decímetro cúbico. Nós não sabíamos quanto valia, né?
quanto equivaleria lá? 1 metro cúbico, quantos decímetros cúbicos? Então, o que, que nós fizemos? Nós usamos aqui a relação que nós conhecemos. Nós sabemos que decímetro é um submúltiplo do metro. E nós sabemos que 1 metro é igual a 10 decímetros. Tudo bem? Porém, essa é a mudança da unidade linear, né? Uma unidade de comprimento, metro para decímetro. Agora, no caso, nós estamos trabalhando com volume. Então, nós precisamos achar a relação metro cúbico decímetro cúbico, ok? Como que nós podemos fazer isso? Lembra que no volume, a relação linear metro-decímetro, ela é elevada ao cubo. Tá? Então, 1 metro cúbico é o mesmo que 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Vamos pensar no cubo. Pensa que você tem um cubo, a aresta desse cubo mede 1 metro. Como que eu calculo o volume de um cubo? O volume de um cubo é o valor da aresta elevado ao cubo. Né? Se esse cubo tem aresta igual a 1 metro, então eu teria 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, 1 metro cúbico. Agora, imagine que a cota está em decímetro. Então, nós faríamos 10 decímetros vezes 10 decímetros vezes 10 decímetros. Ou seja, 10 vezes 10 vezes 10 é 1.000, né? 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1.000 decímetros cúbicos. Então, aqui, Wellington, nós achamos uma relação entre metro cúbico e decímetro cúbico. Achamos o fator de conversão. Tendo o fator de conversão, aí nós montamos aqui o fator aqui de multiplicação. Então, nós teremos 2,5 metros cúbicos vezes. Como nós queremos eliminar o metro cúbico, então o fator vai dizer o seguinte, ó, que 1.000 decímetros cúbicos estão para 1 metro cúbico. Olha lá, ó, quando eu fizer a multiplicação, tá vendo a linha vermelha aqui, ó? A unidade metro cúbico é eliminada e sobra o quê, ó? 2,5 vezes 1.000, né? E como unidade, ó, seria metro cúbico vezes decímetro cúbico dividido por metro cúbico. Corta a unidade metro cúbico, né? Sobrando ali decímetro cúbico. Tá ok, Wellington? Então, aqui nós conseguimos achar a relação, né? 2,5 metros cúbicos são iguais a 2.500 decímetros cúbicos. Ok? Legal, Wellington. Deixa eu ver aqui, uma pergunta que subiu. Vamos lá. O Gessé me diz, professor, como eu leio a questão C, 1.450 litros, tá? 1.450 litros, tá bom, Gessé? Uhum. Sim, João, se quiser pode fazer direto, tá bom, João? Se quiser pode. Se você souber a relação direto, pode. Tudo bem? Ok? Bom, vamos lá. Tudo bem aqui, pessoal? Nessa conversão aqui, metro cúbico, decímetro cúbico, ok agora? Vamos para o próximo. Eu só estava pesquisando aqui, que veio uma pergunta. Tiago, acre, tá? Um acres, né, seria uma unidade diária, ela equivale a aproximadamente aqui 4.047 metros ao quadrado, tá bom? Tudo bem? Para ser mais exato, 4.046,85 metros ao quadrado. Tá bom, Tiago? Então, Wellington, gravar, não precisa, tá, Wellington? Geralmente, esses daí são por nada, Tiago. Geralmente, eles são fornecidos, essas relações, tá? Pessoal, vamos lá? Quilopascal, vamos
de pressão, então nós temos aqui 1,3 quilopascal. Quantos quilograma-força por metro quadrado? Uhum. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa, Pascal é a unidade de pressão no sistema internacional. Tá? Lembrem, pessoal, que quando nós calculamos aqui a unidade de pressão, né? Quando nós calculamos, melhor dizendo, a pressão exercida sobre um corpo, exercida sobre um ponto, a pressão é a relação força sobre área. Tá? Então, quando se pensa aqui na unidade de pressão Pascal, Pascal é pressão no SI, agora, qual a unidade de força no SI? É Newton. Qual a unidade de área no SI? É metro quadrado. Então, 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado. Tudo bem? Assim como, pessoal, por exemplo, quando vocês calculam trabalho ou calculam energia, a unidade é Joule. Agora, como é que eu calculo trabalho pelo caso geral? Trabalho é força vezes deslocamento. Então, pessoal, trabalho, energia, quando você vê em unidades do SI Joule, Joule é o mesmo que Newton vezes metro. Então, 1 Joule é 1 Newton vezes metro. Então, no SI, a unidade de algumas grandezas físicas, elas foram dadas em homenagem aos físicos, né? Tá? Então, por exemplo, Pascal é o mesmo que Newton por metro quadrado, é, Joule é o mesmo que Newton vezes metro, igual Watt é o mesmo que Newton vezes metro por segundo, assim como a unidade de força Newton. O que representa um Newton? Um Newton é o equivalente a você pegar um corpo de massa 1 quilograma e impor a ele a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, 1 Newton é igual a 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, Pascal, pessoal, Pascal, a unidade de pressão no SI, é o mesmo que Newton por metro quadrado. Tudo bem? Natan, como colocar no sistema internacional 0,79 gramas por ml? É o mesmo processo, Natan. Faz a conversão, né, de grama para quilograma e o volume de mililitro para metro cúbico. Tá bom? Tem que montar os fatores de conversão aí, Natan. Lembra que 1 quilograma equivale a 1.000 gramas, tá? E nós temos que 1 metro cúbico equivale a 1 vezes 10 a sexta mililitros, ou 1 milhão de ml. Tá bom? Uhum. Ok? Vamos lá? Ó, pessoal, aqui nós temos, ó, 1,3 quilopascal, né? Lembrem, pessoal, que o prefixo K, ele representa vezes 1.000, né? Então, 1,3 quilopascal é o mesmo que 1.300 PA, 1.300 Pascal. Tudo bem? Agora, pessoal, lembrem que um PA, 1 Pascal, é 1 Newton por metro quadrado. Então, quando se fala aqui em 1,3 quilopascal, é o mesmo que falar em que 1.300 PA, que é o mesmo que falar 1.300 Newton por metro quadrado. Ok? Ou seja, ó, na realidade, o que nós iremos fazer? Nós iremos transformar 1.300 newton por metro quadrado. Isso equivale a quantos quilograma-força por metro quadrado? Na verdade, é isso que nós precisamos fazer, tá? Quando eu transformo aqui 1,3 quilopascal em quilograma-força por metro quadrado, na prática, o que eu vou buscar aqui, ó? 1.300 newton por metro quadrado. Vou converter isso para kgf por metro quadrado. Tá? Nesse caso, pessoal, o fator de conversão só vai ser usado para força, né? Porque a área está metro quadrado e ele pede para manter em metro quadrado. Então, a unidade de área eu não vou esquentar a cabeça aqui. Tá? A conversão será feita na unidade da força, de Newton para kgf. Tudo bem aí, pessoal?
tá ok? Vamos lá? Pessoal, o fator de conversão, ele fala assim, ó, 1 quilograma-força equivale aqui a 9,8065 newtons. Tudo bem? Mateus, é o seguinte, ó, deixa eu voltar aqui num ponto aqui para o Mateus entender. Mateus, é o seguinte, o exercício pede assim, 1,3 quilopascal. Ele quer que você converta para quilograma-força por metro quadrado. Mateus, lembra que Pascal é unidade de pressão no sistema internacional, tá bom? Então, é o seguinte, Mateus, você pode escrever aqui 1,3 quilopascal ou 1,3 quilonewton por metro quadrado. Posso fazer isso. Tudo bem? Agora, quando você usa aqui o prefixo K, lembra que esse prefixo K, ele indica vezes 1000. Ele indica que é 1,3 vezes 1000 PA. 1,3 vezes 10 ao cubo PA. Tudo bem? Ou seja, 1,3 vezes 1000 é 1.300. Ok? Agora, se você tem que 1 Pascal é a mesma coisa que 1 Newton por metro quadrado, então você pode afirmar que 1.300 PA são iguais a 1.300 Newton por metro quadrado. Tudo bem? Ou seja, ó, se eu tenho aqui 1.300 newton por metro quadrado, se eu converter 1.300 newton por metro quadrado, se eu converter isso para quilograma-força por metro quadrado, automaticamente eu estou realizando a conversão de 1,3 kPa para kgf por metro quadrado. Tudo bem, Matheus? Guilherme, gigawatts, o giga é 10 a nona, tá? Se você quiser em watts, seria, vamos supor que você tem lá 10 gigawatts, vamos falar 5 gigawatts, seria o mesmo que 5 vezes 10 a nona watts, tá bom? Giga 10 a nona, tá? Legal, Matheus. Então, pessoal, vamos lá. No fator de conversão, como é que nós vamos trabalhar aqui, ó? 1.300 newton por metro quadrado, nós precisamos passar isso para quilograma-força por metro quadrado. Legal? Ou seja, ó, Newton, olha lá, olha aí, pessoal, a linha vermelha cortando a unidade Newton, ó. Newton, né? O que que vai sobrar ali, pessoal, ó? Vou fazer aqui 1.300. Olha aí, pessoal, 1.300 vezes 1 é 1.300, dividido por 9,8065. A unidade do numerador, pessoal, o que que sobrou? KGF. No denominador, pessoal, o que que sobrou? Metro quadrado. Ou seja, ó, 1.300 dividido por 9,85, 132,57 quilograma-força por metro quadrado. Tudo bem? Ou seja, nós podemos afirmar que 1,3 quilopascal é o mesmo que 132,57 quilograma-força por metro quadrado. Guilherme, de gigawatts para joule por segundo. Luiz, cadê? Guilherme, lembra que 1 watt é o mesmo que 1 joule por segundo, tá? Então, por exemplo, se você tem gigawatts, você teria aí, vamos supor lá, os 5 gigawatts, seria o mesmo que 5 vezes 10 a nona joules por segundo, ou 5 vezes 10 a nona watts. Lembra que 1 watt é 1 joule por segundo, tá bom? Sim, Luiz, o fator de conversão vai ser informado, sim. Tudo bem? Não tem nada. Tudo bem aqui, pessoal?
Sim, Jonatas. Jonatas me pergunta, né, se a resistência do concreto é medida por megapascal, né? Sim, sim. Tá bom? É que no concreto, viu, Jonatas, entra tem um fator também que é o FCK, né? Que mede ali a resistência, né, do concreto à compressão, tá? Então, na verdade, quando se fala em resistência à compressão, resistência à tração, tá? Você pode informar a unidade de medida ali em Pascal, tá? Seria, aí vai depender do valor, né? Pode ser um múltiplo, megapascal, quilopascal, tudo bem? Ok? Letícia, o 9,8 não substitui o metro quadrado, não, tá, Letícia? O 9,8 ele está sendo o fator de conversão da unidade de força, tá? De kgf para Newton, tá bom? Pessoal, nós não mudamos a unidade de área. Olha lá o início, ó. Olha aqui quer ver? Tem ali, primeira, segunda, terceira. Pessoal, olha a quarta linha. A quarta linha, o que que ela fala? 1.300 newton por metro quadrado, igual, interrogação, quilograma-força por metro quadrado, tá? Observem que eu não alterei a unidade da área porque não foi pedido, tá bom, pessoal? A unidade de área continua metro quadrado. Nós só mudamos a unidade da força, tá? O 9,8065 ele não entrou no lugar da área, do metro quadrado, tá bom? Ah, aí sim, Vitor. O Vitor me pergunta, professor, e se fosse para quilograma-força por centímetro quadrado? Aí sim, pessoal, se fosse quilograma-força por centímetro quadrado, teria mais uma multiplicação aqui, tá? E aí entraria o fator aqui. 1 metro quadrado estaria para 10.000 centímetros ao quadrado. Tá bom? Tudo bem? Aí sim. Wellington, parece, mas não mudou. Ó, a resposta não está kgf por metro quadrado? Então, e a original não era 1.300 newton por metro quadrado? Mudou a unidade de área? A unidade de área não mudou. Era metro quadrado, continuou metro quadrado. O que mudou foi a força de newton para kgf. Tá bom? Tudo bem? Aí sim, aí o Vitor fez a pergunta, né? E se fosse para kgf por centímetro quadrado? Aí sim mudaríamos a unidade de área. Teria que, ao invés de estar um igual aqui, ó, estaria mais um vezes, aí eu colocaria aqui, 1 metro quadrado está para 10.000 centímetros ao quadrado. Tá bom? Tudo bem? Larissa, o 9,8065 é a relação entre Newton e kgf. Lembra que quilograma-força é a unidade de força no sistema métrico técnico. Por que tem essa diferença entre Newton e kgf? Por causa da base fundamental. Tá? O sistema métrico técnico ele usa a base técnica ou base gravitacional, onde a grandeza fundamental é a força. O sistema internacional ele usa a base física, onde a grandeza dinâmica fundamental é a massa. Então, o que acontece aí, Larissa? Esse 9,8065 é a relação entre kgf e Newton. 1 kg-força equivale a 9,8065 newtons. Tudo bem? Tá? Essa é a relação. O pessoal costuma arredondar isso para 10. Provavelmente, lá em física, mecânica da partícula, quando vocês precisam converter, vocês devem, provavelmente, estão usando lá 10. Um kgf equivale a 10 newtons. Tá? Mas quando pega pela definição, pelo cálculo correto, essa é a relação definida, tá? 9,8065. Tudo bem? Uhum. Ok? Pessoal, vamos lá no item F, ó, para fechar aqui esse exercício 1 aqui. Ok? Isso aí, Wellington. 1 kgf, 9,8065 newtons. É isso aí.
Esse é o fator de conversão, tá? Vamos lá, então, pessoal. Pessoal, no item F, é a unidade de potência. Olha aí, pessoal. Ele quer ali watts, 1.500 watts. Quantos dina vezes centímetro por segundo? Pessoal, lembra o seguinte, watt é a unidade de potência. Potência, ela é a grandeza física que quantifica a rapidez, a velocidade com que a força realiza um trabalho. Tá? Então, quando se fala aqui em potência, potência é trabalho por unidade de tempo. Tudo bem? Então, pessoal, nós temos o seguinte, quando fala na unidade watt, como watt é trabalho, potência é trabalho por tempo, então nós temos que 1 watt equivale a 1 newton vezes metro por segundo, tá? É a mesma coisa. 1 watt é 1 newton vezes metro por segundo, ok? Como eu comentei com vocês aquela hora, tá? No sistema internacional, as unidades de muitas grandezas físicas, elas são definidas em homenagem aqui aos cientistas, tá? Watt, Pascal, Newton, Joule, tá? Volt, tudo bem? Ok? Olha aí, pessoal. Então, quando se fala aqui em 1.500 watts, é o mesmo que 1.500 newton vezes metro por segundo. Sim, Ailton, é a mesma coisa, Ailton. 1 joule é 1 newton vezes metro. Tanto faz eu escrever aqui newton vezes metro por segundo, ou escrever joule por segundo, ou escrever watt. Eu estou falando da mesma coisa, tudo bem? Tanto faz. Qualquer uma das três formas está correta, ok? Watt, joule por segundo, ou newton vezes metro por segundo. Qualquer uma das três formas está correta, tá bom? A maneira mais simples é o watt, né? Tá? Bom, pessoal, então vamos lá. Nós teremos que converter, ó, newton vezes metro por segundo. Quantos dina vezes centímetro por segundo? Tudo bem? Vamos lá, pessoal? Ó, nesse caso, vamos identificar aqui, ó, nós precisamos converter de newton para dina, tá ok? De metro para centímetro. A unidade de tempo, nós precisamos modificar, pessoal, a unidade de tempo? Tempo aqui não, ó. Do lado esquerdo da igualdade está em segundo, do lado direito também está em segundo. Então, o tempo nós não precisamos modificar, tá? O que que nós teremos que modificar aqui? A força de Newton para Dina, o comprimento de metro para centímetro. Tá legal? Não, Guilherme, não tem que converter para Newton, Guilherme. Eu só estou mostrando para vocês que watt é o mesmo que Newton vezes metro por segundo, tá? Para poder montar o fator de conversão, facilitar a montagem do fator de conversão. É só para isso, tá bom? Tá? Olha aqui, ó, nessa linha aqui, ó, Guilherme, vamos prestar atenção aqui, ó. Por que que eu escrevi ali, ó, ao invés de deixar watt, eu estou escrevendo newton vezes metro por segundo, para poder agora construir os fatores de conversão, tá bom? Olha só, nós temos uma relação entre newton e dina, que ela diz assim, ó, que 1 newton é 1 vezes 10 a quinta dina, tá? E nós temos a relação que diz que 1 metro é o mesmo que 100 centímetros, tá ok? Pessoal, Dina é a unidade de força no sistema CGS, tá? O que que é o sistema CGS, pessoal? O CGS, ele trabalha com comprimento em centímetro, tá? A massa em grama e o tempo em segundo, tá? Então, Dina é a unidade de força do sistema CGS. Tá legal? Pessoal, então é o seguinte, ó.
1.500 newton vezes metro por segundo. Vamos lá, o primeiro fator de conversão é o da força. Nós vamos ter que mudar aqui a unidade de força de newton para dina. Tudo bem? Então, nós sabemos que 1 vezes 10 à quinta dina está para 1 newton. Tudo bem? O segundo fator que nós vamos usar é o do comprimento. Olha lá, pessoal, nós sabemos que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, no fator de conversão, nós podemos dizer que 100 centímetros estão para 1 metro. Pessoal, como o tempo, nós vamos manter a unidade segundo, então não vou mexer aqui com a unidade do tempo. Tá? Vou deixar o segundo ali. Vamos lá. Pessoal, olha só. O que acontece aqui com a unidade Newton? Ó? Newton, Newton. Olha lá. Ó. Cortamos a unidade de força Newton. Vai sobrar o que ali? Ó? A dina. Tudo bem? Que é o que ele está pedindo. E olha aqui, ó, pessoal, metro. Olha lá, ó. Metro, o Newton vezes metro ali, ó. Metro cortou com a unidade de metro do fator de conversão. O que sobrou na unidade ali em cima, pessoal? Ó, centímetro. Então, olha só, pessoal, quando nós aplicamos aqui a multiplicação, o que sobrou aqui para nós? Ó, 1.500 vezes 1, vezes 10 à quinta, vezes 100. Aqui embaixo, no numerador, é 1, né? 1 vezes 1 é 1. Unidades, pessoal. O que sobrou aqui nas unidades? Ó, dina vezes centímetro. E no denominador, qual a unidade que sobrou? Ó? Segundo. Então, fazendo aqui, aplicando os fatores de conversão, né, de dina para newton, de centímetro para metro, o que nós eliminamos ali, ó? Pessoal? Eliminamos newton, sobra o quê? Dina. Eliminamos metro, sobrou o quê na unidade final? Centímetro. Tudo bem? Tá ok? Então, pessoal, ó, fazendo a multiplicação, ó, 1.500 vezes 1 vezes 10 à quinta, né? Vezes 100, o que nós teremos? Ó, 1,5 vezes 10 elevado à décima, dina, vezes centímetro por segundo, ou seja, ó, 1.500 watts é o mesmo que 1,5 vezes 10 elevado à décima, dina, vezes centímetro por segundo. Tudo bem? Isso, Felipe. É isso aí. Felipe, tudo está na interpretação, tá? Montar aqui os passos, tá bom? Porque pessoal, quando é uma mudança simples, vocês viram, as primeiras, vocês fizeram tudo de cabeça, né? Agora, observem que quando você envolve duas ou mais grandezas físicas, aí tem que fazer nos passos, passo a passo, tá? Para não errar aqui nos fatores, na montagem dos fatores de conversão. Tudo bem? Não, não, Felipe, Dina não corta, né? Porque você, ó, pensa na multiplicação aqui, Felipe, vamos pensar só nas unidades de força, ó. Você tem Newton vezes Dina dividido por Newton, né? Então, corta aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vamos voltar aqui as linhas vermelhas, ó. Vamos fazer aqui, ó. Newton vezes Dina sobre Newton, né? Então, o que acontece, ó? Newton vezes Dina dividido por Newton. Olha a linha vermelha indicando aí. Elimina aqui a unidade Newton. Tudo bem? Mesma coisa com comprimento. Ó. Nós vamos ter metro vezes centímetro dividido por metro. Olha lá, ó. Metro vezes centímetro dividido por metro. O que ocorreu aqui? Eliminamos a unidade de comprimento metro, sobrando apenas centímetro. Tudo bem? Uhum. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Uhum.
Ok, legal, Carlos. Não, 1,5, João. 1,5 vezes 10 a décima, tá, João? João, por que 10 elevado a décima? Pense o seguinte aqui, João, vamos pensar na base 10, ó. 100, 100 é o mesmo que 1 vezes 10 ao quadrado, não é, João? Pensa aqui na base 10. 100 é 10 ao quadrado, não é? 1.500, vamos pensar na notação científica, ó, 1.500 seria o quê? 1,5 vezes 10 ao cubo, tá? Lembra o seguinte, João, na multiplicação, você mantém a base e somos expoentes. Isso aqui é tudo uma multiplicação, né? Então, se eu fizesse aqui 1,5 vezes 10 ao cubo, vezes 1 vezes 10 à quinta, vezes 10 ao quadrado, então 1,5 vezes 1 é 1,5. Legal? Agora vamos pensar na base 10. Eu teria 10 ao cubo, vezes 10 à quinta, vezes 10 ao quadrado, né? Então, na multiplicação, lembra, mantém a base. A base é 10. 10 ao cubo vezes 10 à quinta vezes 10 ao quadrado. Somos expoentes. Então, eu terei 10 ao cubo vezes 10 à quinta, ficaria 3 mais 5, 8. Vezes 10 ao quadrado, 8 mais 2, 10 elevado a décima. Tá? Luan, esses 3 pontos aí, nesse formato de um triângulo, é a simbologia de portanto. Tá bom? Então, portanto, 1.500 watts igual a 1,5 vezes 10 elevado a décima, dina vezes centímetro por segundo. Legal? Gessé, existe casos em que o dina é calculado em centímetro cúbico ou centímetro quadrado? Gessé, é assim, se você for calcular pressão no CGS, a unidade é dina por centímetro quadrado. Se você for calcular densidade, aí você teria dina por centímetro cúbico. Tudo bem? Legal? Pessoal, eu sei que já está dando 10 horas aqui, mas eu queria fazer mais um exercício com vocês. Tudo bem? Vamos fazer, pessoal? Só um último exercício aqui, eu acho bem bacana. Esse exercício é uma aplicação, tá? Tudo bem? Vamos lá? Ó, pessoal, esse exercício aqui é rápido, uns 10 minutos aqui nós resolvemos. Eu sei que vai passar um pouquinho aí do horário de vocês, mas é um exercício bem bacana, pessoal, que na próxima aula eu já quero entrar com a definição de fluidos, tá, pessoal? Só para concluir aqui esse tema, sistemas de unidades, tá ok? Pessoal, esse exercício ele diz assim, ó, segundo o site da UOL, o Volvo Sedan 960, tá? Que foi desenvolvido aqui, ó, no período entre aí 1970 e 1980, ele possui um coeficiente de arrasto de 0,36, tá? Os Volvos mais recentes, mais curvilíneos, possuem coeficiente de arrasto de 0,28, uma demonstração da preocupação da indústria com a eficiência energética. A tabela a seguir apresenta o coeficiente de arrasto de alguns veículos. Aí põe aqui a Saveiro, ela tem aqui um coeficiente de arrasto de 0,378, o Gol, que tem aí um coeficiente de arrasto de 0,34. Sabendo que o coeficiente de arrasto é expresso pela equação, né? Aí coeficiente de arrasto é igual a força de arrasto dividido por meio. Pessoal, aqui ó, é a letra grega ρ, tá? Que representa aqui a massa específica ou densidade do ar, vezes a velocidade ao quadrado, vezes a área. Tudo bem? O que acontece aqui, ó? Pessoal, deixa eu só pegar.
Verifique, utilizando os dados fornecidos abaixo, se o veículo testado em túnel de vento é competitivo frente aos dados apresentados na tabela. Aí ele põe aqui, ó, os dados provenientes do ensaio em túnel de vento. Aí diz que a massa específica do ar, aqui no ensaio, ela era de 1,22 kg por metro cúbico, a velocidade do escoamento é de 72 km por hora, a força de arrasto 205 newtons, né? E a área frontal aí do veículo, 1,35 metros ao quadrado. Tá? Então, pessoal, é o seguinte, veio uma pergunta aqui, o que é coeficiente de arrasto? Pessoal, vamos fazer um paralelo com sólidos? O coeficiente de arrasto, ele estaria, se nós fizermos um paralelo com sólidos, ele seria aqui similar, né, à análise do coeficiente de atrito. Quando você tem o atrito sólido, então, o atrito no contato entre dois sólidos, então nós temos lá um coeficiente de atrito, não é isso? Onde ele mede ali a resistência, né, que aqueles elementos, aquelas superfícies, elas vão impor aí ao movimento daquele sólido. Quando se fala em coeficiente de arrasto, pessoal, ele é exatamente, ele está relacionado à resistência, né, que será gerada no contato, nesse carro aqui, do veículo com o fluido, no caso o ar. Por quê? Aqui, pessoal, nós estamos imersos no ar, né? Então, quando o carro ele se desloca, o veículo ele se desloca, então ele rompe, né, essa camada de ar. Então, o ar ele oferece uma resistência ao movimento. Tudo bem? Então, o coeficiente de arrasto, então, ele é dado por uma relação, exatamente nesse contato entre, aqui, nesse caso, o veículo e essa camada de ar, né, que está sendo atravessada por esse veículo. Agora, o coeficiente de arrasto, ele depende, né, diretamente da força de arrasto, aí da propriedade aí do fluido, que no caso é a massa específica, da velocidade do escoamento e da área de contato. Tudo bem? Ok? Tá? Então, pessoal, primeiro ponto, né? Para saber se o veículo, né? Ele pede para verificar, né? Se o veículo testado aqui no túnel de vento é competitivo frente aqui aos dados apresentados na tabela. Tudo bem? Agora, pessoal, para saber se ele é competitivo, nós teremos que comparar o coeficiente de arrasto, que é o dado que nós conhecemos. Legal? Agora, qual o cuidado que nós temos que tomar aqui, pessoal? Nós temos que tomar um cuidado aqui com unidades. Por quê? Vamos analisar o seguinte. A massa específica do ar, 1,22 kg por metro cúbico. Se nós olharmos, quilograma é a unidade de massa no sistema internacional. Metro cúbico é a unidade de volume no sistema internacional. A força de arrasto, 205 newtons. Newton é a unidade de força no SI. Então, a força de arrasto está em unidades do SI. A área frontal, 1,35 metros ao quadrado. Metro quadrado é a unidade de área para o SI. Agora, e a velocidade, pessoal? Está em unidades do SI? Olha lá, 72 km por hora. Quilômetro, pessoal, é unidade de comprimento no SI? Não é, né? Hora. Hora é unidade de tempo no SI? Não é. Se nós olharmos, a unidade de velocidade para o SI é metro por segundo. Então, qual o cuidado que nós teremos que tomar aqui, ó, pessoal? O cuidado é que a velocidade ela não pode estar aqui em quilômetro por hora. O que nós teremos que fazer, pessoal?
converter a unidade da velocidade para metro por segundo. Se eu colocar a velocidade lá em quilômetro por hora, vai dar errado, vai dar um valor absurdo. Tudo bem? Então, pessoal, primeira coisa, ó, primeiro passo, verificar se as unidades das grandezas físicas estão todas no mesmo sistema de unidades. Tudo bem? Olha lá, pessoal, então a primeira avaliação que nós fizemos foi a seguinte, ó, a unidade da velocidade está em quilômetro por hora. Preciso converter para metro por segundo. Primeiro cuidado, pessoal, lê, anota os resultados, avalia as unidades informadas. Tudo bem? Ok? Até aqui, pessoal, tranquilo? Aí, vamos lá, realizar as conversões de unidades necessárias. Então, o que nós teremos que fazer? 72 km por hora, quantos metros por segundo? Tá? Então, ó, pessoal, lembrando-se que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros e 1 hora 3.600 segundos. Então, teremos, ó, pode sim, Daniel. Então, teremos, ó, 72 quilômetros por hora, fazendo ali a conversão, ó, quilômetro, quilômetro, hora, hora, ou seja, ó, teremos 72 vezes 1.000 dividido por 3.600. A unidade de comprimento, eliminamos quilômetro, sobrou metro. Unidade de tempo, eliminamos hora, sobrou ali segundo. Ou seja, pessoal, 72 quilômetros por hora, 20 metros por segundo. Legal? Pessoal, agora sim, temos força em unidades do SI, Newton, massa específica em unidades do SI, quilograma por metro cúbico, velocidade em unidades por SI, 20 metros por segundo, e a área está em unidades do SI, metro quadrado. Agora sim, eu posso substituir os valores aqui na fórmula. Olha lá, pessoal, então o coeficiente de arrasto será igual a 205 dividido por meio vezes 1,22 vezes 20 ao quadrado vezes 1,35. Ou seja, ó, coeficiente de arrasto, fazendo aqui, ó, pessoal, meio vezes 1,22 vezes 20 ao quadrado vezes 1,35, 329,4. Ou seja, ó, coeficiente de arrasto igual a 0,622. Tudo bem? Maria, você quer fazer uma pergunta, Maria? Uhum. Vamos lá. Pessoal, portanto, o que nós podemos concluir aqui? Esse veículo testado no túnel de vento é competitivo frente aí aos dados apresentados na tabela? O que vocês acham, pessoal? É ou não é? Orlando, esse valor de 205 foi um dado lá do enunciado, tá? No túnel de vento, você tem lá um dinamômetro, né? Que é usado para medir a força, tá bom? Então, esse 205 foi um dado do enunciado. Lá no túnel de vento, ele teria sido obtido com auxílio de um dinamômetro, tá? Pessoal, e aí? É competitivo ou não? Aí não, né, pessoal? Não é. Por quê? Pessoal, lembre, se nós pensarmos como lá no atrito sólido, quanto maior o coeficiente de atrito, pensando no sólido, maior é a resistência ao movimento. A mesma coisa aqui com o coeficiente de arrasto. Quanto maior o coeficiente de arrasto, maior é a resistência que está sendo gerada aqui ao movimento desse veículo. Quais são as consequências, pessoal? Aumento no consumo de combustível, tá? Será, por exemplo, para eu chegar numa velocidade de 100 km por hora, a potência necessária será uma potência muito maior, tá? Então, ele vai consumir uma potência muito maior ali do meu motor para poder chegar numa determinada velocidade.
tá? Então, quanto maior esse coeficiente de arrasto, pior é a aerodinâmica desse veículo, tá? Então, o que que nós podemos concluir, pessoal? Que o veículo testado no túnel de vento não é competitivo frente aos dados apresentados na tabela. Legal? Sim, Lucas. Eu comentei com vocês, pessoal, que eu vou enviar a lista de exercícios para vocês treinarem. A lista de exercícios, pessoal, eu mando junto com o gabarito, tá? Com as respostas para vocês conferirem, para ver se está tudo certo. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Legal? Tudo bem, pessoal? Dúvida? Vai ter sim, Vitor. Volta o anterior, o slide. Tá, já volto lá. Carlos, o coeficiente de arrasto é adimensional, tá bom, Carlos? Pessoal, o coeficiente de arrasto não tem unidade de medida, tá? Ele é independente, tá bom, pessoal? O coeficiente de arrasto é adimensional. Assim como o coeficiente de atrito, tá? O coeficiente de atrito também é um adimensional, ele também não tem unidade, tá bom? Deixa eu só voltar um slide aqui que o pessoal pediu, só para tirar aqui um print, aí, ó, do enunciado, ó. Tudo bem, pessoal? Aqui? Legal. Ó, o pessoal está me perguntando aqui sobre a prova. É o seguinte, Samuel, a prova é como no semestre anterior, tá? A prova é remota, tá? Então, pelo Forms, né? O Microsoft Forms, tudo bem? E a prova, como é pelo Forms, vai ser como vocês fizeram lá no semestre anterior, tá? Uma prova de múltipla escolha, os modelos de exercício, aí eu vou mesclar um pouco entre situações-problema, como esse exercício aqui que nós acabamos de fazer, tudo bem? Legal? Ah, tá, Felipe, aqui nós usamos o Forms, tá bom? Mas aí vai ser da mesma maneira, tá, Felipe? Legal? Geralmente eu coloco 4 ou 5, tá? Dependendo do tamanho da questão, tá ok? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Sem dúvidas? Legal, pessoal. Então tá bom. Pessoal, então por hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Pessoal, na próxima aula, aí nós vamos começar a trabalhar diretamente com os fluidos, tá ok? Então, na próxima aula, eu vou definir para vocês o que é um fluido e as principais propriedades dos fluidos, tá bom? Tudo bem? Aí nós vamos trabalhar diretamente com os fluidos. Tá legal? Valeu. Matheus me pergunta como está o mercado para engenheiro mecatrônico. Matheus, eu vou te dizer que o mercado ele está aquecendo novamente, tá? Está surgindo demanda nova na indústria, tá ok, Matheus? Olha, eu vou te falar que a perspectiva está tá melhorando, tá, Matheus? Passamos por um momento difícil, né, durante a pandemia, mas a indústria, eu falo para você que ela está começando a retomar. A retomada está começando, tá bom? Tá? Stephanie, eu vou passar os exercícios, eu vou mandar junto com os slides, tá bom, Stephanie? Tá ok? Tá? Pessoal, mais uma vez, hein? Os exercícios não são para entregar, tá? É para vocês treinarem, tá? Trabalhar.
treinarem mais a aplicação de transformações de unidades, tá bom? Legal, Rafael, respondo lá com o slide. Posso, Natan? Natan, só faz o seguinte, você está vendo meu e-mail aqui, Natan? Só faz um favor, só manda no meu e-mail, que aí eu respondo, tá bom, Natan? É que são vários, aí eu não consigo anotar aqui. Vitor, geralmente, Vitor, é um período só, tá? Tá bom? 75 minutos. Não, Maria, a estática dos fluidos não tem tarefa, tá? É só prova, tá bom? Os exercícios que eu envio para vocês é para treino, para vocês praticarem mais, tá? Não é exercício para entregar, tá bom? Uhum. Tudo bem, pessoal? Então tá bom. Pessoal, então por hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Agradeço aí a todos pela participação, tá? Pela presença aqui na aula, tá bom? E, pessoal, próxima aula, então nós vamos trabalhar com fluidos diretamente, legal? Então, na próxima aula, eu vou definir para vocês o que é um fluido e as principais propriedades, tá? Para aí na outra semana começar a aplicar os princípios físicos, princípio de Pascal, princípio de Arquimedes, tudo bem? Ok. Então tá bom, pessoal. Boa noite a todos, tá? Como hoje já é quinta, né? Já posso desejar aí um bom fim de semana para vocês, né? Amanhã é sexta, legal? E pessoal, não esqueçam, hein? Se cuidem, tá? A pandemia ainda está aí, né? Ainda não vencemos a pandemia, estamos conseguindo controlar, né? Mas ainda não vencemos, né? Tudo bem? Então tá bom, pessoal. Boa noite a todos. Bom fim de semana, hein, pessoal? Até a próxima. Mais uma vez, obrigado aí pela presença e participação, hein? Por nada, Gessildo. Amém. Uhum.